Efésios 4, de 1 a 6, diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhe que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Agora o tema é essa divisa da campanha. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O versículo 4 diz: há um só corpo e um só Senhor, assim como a esperança para o qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, que é Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém, irmãos? Louvado seja Deus pela palavra dele. Deus poderoso e santo, ajuda-nos, Pai, em nome de Cristo. Espírito Santo de Deus, fala conosco, Pai, através da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Tudo para a glória e honra do teu nome. Em nome de Cristo, amém e amém. Louvado seja Deus. Amados irmãos, para falar de unidade da igreja, como é importante, como é algo tão importante, a unidade da igreja, a unidade dos irmãos, né? As cartas da prisão. Nós sabemos que Efésios, assim como Filipenses, como Colossenses, como Filemão e Filipenses, né? As 4 cartas, são as cartas da prisão. Paulo, quando as escreveu, estava preso em Roma, por volta do ano 61 a 63, depois de Cristo. Ele estava preso, e ele escreveu essas cartas aos irmãos da igreja de Éfeso. Ainda bem nós sabemos que nós já estudamos a carta aos Efésios, que do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo trata de teologia pura. De 1 a 3, ele trata de teologia, de tudo aquilo que Deus fez. Tudo aquilo que Deus fez, o apóstolo Paulo trata uma doutrina, de 1 a 3. Do 4 ao 6, ele vai já tratar da prática do cristão. Tanto é que algumas versões, no capítulo 4, já começa assim: portanto, depois dele ter dito tudo aquilo, do 1 ao 3, aí ele vai: portanto, depois que eu disse tudo isso, agora é assim que você deve fazer, seus crentes, é assim. É assim que você deve se comportar, é assim que você deve viver e andar. E ele vai começar. Então, do 3 ao 6 é a prática da vida cristã. O que nós devemos fazer a partir do momento que nós recebemos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida? Dá para andar como a gente andou antes? Não, é uma novidade de vida, é novidade de vida. Então, não dá para viver como a gente vivia antes. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai começar falando assim: rogo-lhes, irmãos, eu imploro a vocês, irmãos, eu apelo a vocês que vivam, que andam de maneira digna da vocação do chamado que vocês receberam. Vocês foram chamados, amados, vocês foram escolhidos. Então, a partir desse momento, o seu andar, o seu viver é de alguém que foi chamado, é de alguém que foi escolhido por Deus, é alguém que Deus escolheu. É você que eu quero, é você que eu elegi, é você que eu predestinei. Anda conforme eu te ordeno. Vivam da maneira do qual vocês foram chamados, da vocação que vocês receberam. Amados, Romanos 6,4 diz assim: portanto, fomos sepultados com ele quem? Com Cristo na morte, por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma novidade de vida, a partir do momento da nossa conversão. Eu estou falando tudo isso aqui só para a gente poder chegar depois no versículo-chave, que é o tema de missões, né? Então, a partir do momento que houve uma conversão na minha vida e na sua vida, tem que haver mudança, é um contraste. Esse viver e andar que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para os Efésios e está dizendo para a Igreja Batista do Jardim Magem, é assim, é um contraste entre a sua vida anterior e a sua nova vida, a vida que você leva agora. A partir do momento de cada um aqui houve a conversão, houve um encontro genuíno com Cristo, houve uma mudança de vida. É assim que a gente deve andar. E junto com essa mudança de vida, junto com esse chamado, veio grandes responsabilidades. A partir do momento que a gente confessa Jesus Cristo como o único Senhor da nossa vida, a partir do momento que a gente vai: eu sou crente, sou nascido de novo. Jesus me salvou, louvado seja o teu nome, Pai. Então, a partir desse momento, não é só falar, a gente tem que viver com aquilo que a gente está falando. Porque é muito fácil eu falar: eu sou crente, mas a gente vive realmente como um crente? O nosso testemunho tem sido de um verdadeiro cristão. Então, viver e andar com esse chamado, vem o compromisso de cada cristão, viver e andar assim como Jesus andou. Nós somos cristãos, irmãos, pequenos cristos. No começo, foi falado aqui na EBD, no começo eles eram chamados aqueles do caminho.
Eles eram conhecidos como aqueles do caminho. Depois, em Antioquia, pela primeira vez, eles foram chamados de cristãos. Cristãos. E nós somos esses cristãos, amados. Louvado seja Deus por isso. Junto com o chamado tem grandes responsabilidades. O meu andar, o meu viver, precisa refletir a vida de Deus, amados. Nós precisamos refletir a vida de Deus. Porque nós estamos falando aqui também, porque muitas vezes as pessoas falam assim, nós temos a nossa vida eclesiástica, que é a nossa igreja, a gente vem para a igreja, a gente cultua a Deus, a gente está todo irmão, comunhão, adoração, louvado seja o teu nome. Chega segunda-feira, parece que eu esqueci. Muitas vezes a pessoa acha que esqueceu que é crente. Não, na verdade, nós devemos ser crente mais lá fora do que aqui dentro. Porque o nosso texto, aqui é fácil, irmão. Né? Ser crente junto com feijão é maravilha, irmão. É uma bênção de Deus. Aqui todo mundo se dá bem. Se dá bem, né, irmãos? Amém? Glórias a Deus. Nós se damos bem, a gente não tem intriga aqui. Né? Só na igreja batista longe daqui. Aqui não, aqui a gente vive tudo bem. Mas a gente tem que dar esse testemunho, né, irmão? Aquilo que nós cremos, com base no nosso conhecimento bíblico, nas nossas experiências, vai determinar como a gente vai andar e como a gente vai viver. Por isso que é tão importante, irmãos, a gente conhecer a palavra de Deus. Como é importante a gente conhecer, como é importante a gente buscar, ter experiências com o nosso Deus, com o Espírito Santo de Deus. Como é importante isso? Porque as nossas experiências, o nosso conhecimento das Escrituras vai determinar a forma que eu e você vai andar. Porque se nós não conhecermos a Escritura, a gente não vai saber o que Deus quer de nós. Por isso que é tão importante lermos, meditarmos. Senhor, eu não entendi isso. Vai, procura saber, irmão, de alguma forma, porque aqui está o manual, né? O manual para que eu e você possa realmente andar conforme Deus quer que nós andemos, amados. Se nós não conhecermos, nós vamos estar perdidos. Nós vamos andar errantes no mundo, porque muitas vezes a gente vem para a igreja, mas a gente perde a oportunidade. E eu já falei aqui também uma vez que se é uma coisa que essa igreja nos oferece, através do nosso pastor, que é mestre, irmão, louvado seja Deus pela vida do nosso pastor, ele tem se empenhado para que nós aprendamos mais e mais a palavra de Deus, tanto na escola bíblica dominical, quanto nos cultos, ele tem nos ensinado. Então, nós temos a oportunidade de aprender. Então, quando nós aprendemos, quando nós temos as nossas experiências com Deus, a nossa vida, com certeza, irmãos, com certeza vai ser diferente. Nós vamos realmente testemunhar do Cristo na nossa vida, né? Nós vamos testemunhar que realmente Cristo nos salvou e que nós somos nova criatura nele, que nós andamos em novidade de vida, uma vida nova em Cristo, porque sem ele a gente não consegue, amados. Lembrando sempre, irmão, que logo no início da carta que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele já vai falar, irmão, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amados, Ele já nos abençoou. Ele não vai. É fato na nossa vida. Deus já nos abençoou. É fato sobre a minha, sobre a vida. A bênção já chegou. Né? Deus já nos abençoou. E diz mais ainda no começo da carta, né? Que nós fomos... Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes de nascer o mundo. Antes de nascer o mundo, Deus já te escolheu. Antes disso, então, quer dizer, se Ele já me escolheu antes da fundação do mundo, é sinal que não há mérito. Eu nem existia. Como há mérito em mim? É nele, é por causa dele, é nele, é por ele que são todas as coisas. Ele escolheu nele, irmão. Por isso que ele nos chamou. Porque ele não chamou porque eu sou bonitinho, porque eu canto bem, porque eu sou assim. Ele chamou porque aprove Deus ele nos chamar, ele nos escolher, ele nos eleger. Tá, irmão, e como eu disse, que privilégio é esse? Que privilégio é esse de nós aqui como igreja, como família de Deus, aqui reunidas nessa hora, já cantamos, já ofertamos ao Senhor, e na hora da palavra estarmos juntos, né? Em comunhão com a palavra dele. Amados, isso é um privilégio. A irmã Meire já disse aqui no começo, irmãos, tem muita gente que não tem essa oportunidade de podermos aqui reunidos com essa porta aberta, livres, para adorar a Deus e proclamar: Jesus é bom, Jesus é bom. Não tem, irmãos. Tem lugares, tem gente que está numa catatumba essa hora. Não pode nem bater palma, não tem nem sequer uma Bíblia, tem um pedaço, um folheto, alguma coisa, não tem. Mas eles estão lá. Eles estão lá perseverando e adorando e esperando no Senhor. Então, é um privilégio para mim e para você. Temos essa oportunidade de, como nascido de novo, como resgatado por Cristo, que Colossenses vai falar, porque ele nos tirou, irmão, do império das trevas, e ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Nós estávamos em trevas, amados. O Senhor nos resgatou.
Isso é um privilégio, louvado seja Deus por isso. Isso não é qualquer coisa não, crente. Não é qualquer coisa. Sempre lembre-se disso, da onde que eu estava e da onde Jesus me tirou. Olha onde que eu estava, Jesus me resgatou. Olha isso, irmãos. Pensa, tem gente que teve, claro que tem gente que teve uma vida muito pior, assim, bem transgressora mesmo. Tem gente que, né? Mas tanto um como o outro, Jesus salvou. Independente da sua situação, Jesus te salvou. Isso é um privilégio, irmão. Nós temos que ter a consciência que Deus tem um propósito em chamar chamar o Juninho, chamar a Lu. Deus tem um propósito. Sabe qual é o propósito que Deus te chamou? Glorificar o nome dele. Se nós não estamos fazendo isso, alguma coisa está errada comigo e com você. Ele não chamou, ele chamou para quê, Mauro? Chamou por chamar, não tinha nada que fazer, Deus falou, vou chamar ele. Não, ele chamou para que você possa glorificar, para que possa exaltar o nome dele. Foi para isso que nós fomos escolhidos, amado. Não foi escolhido para qualquer coisa, não. A minha vida, a tua vida, tem que glorificar o nome de Deus. Em todo momento, quer comamos, quer bebamos, seja tudo para a glória de Deus. Tudo que eu faço, tudo que eu sou, tem que ser para glorificar e exaltar o nome de Deus. Foi para isso que nós somos chamados. 1 João 2,6 diz assim, amados: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Vou falar de novo. Aquele que afirma, aquele que confessa Jesus e permanece nele, deve andar assim como ele andou. Esse é o nosso testemunho. Andar assim como Jesus andou. Amém? Porque é muito fácil, irmão, a gente falar muitas vezes e esquecemos de viver aquilo que a gente falou. Eu já falei que quando eu comecei aqui, é muito fácil a gente falar, não, eu sou de Jesus. E a sua vida, como é que está? Tá? Porque se falar que é de Jesus e dar mau testemunho, vai contar, o nome de Jesus, irmão. Cuidado para você não escarnecer, cuidado para você não defamar o nome de Cristo. Ele te chamou para glorificar o nome dele. E, lembrando sempre, irmão, eu não estou falando para vocês, eu estou falando para nós. Porque eu sou igreja, como vocês nós somos igreja. Então, o ouvido mais próximo da minha boca, qual que é? O meu. Então, quando eu estou falando aqui, é para mim e para vocês. Tá? Então, eu estou falando com a igreja, e eu faço parte dessa igreja. Eu sou uma parte desse corpo. Aí, no versículo 2, eles falam assim, irmão, aqui que está a receita, para a gente poder sermos um no amor de Jesus. Ele pede humildade, ele vai pedir mansidão, ele vai pedir que a gente suporte uns aos outros, só isso. Irmão, suporte um ao outro aí, vê se dá. Vê se dá para suportar uns aos outros. Ele fala assim, sejam completamente humildes e dóceis, que quer dizer mansos, e sejam pacientes, suportando um ao outro com amor, irmão. Porque se não for com amor, dá não. Se não for com amor, se for por nós mesmos, não dá. Então, faço com amor. Ele pede para sermos humildes, irmão, para vivermos como Cristo viveu em humanidade, em humildade e mansidão, e para vivermos no Espírito de Cristo. Nós temos sempre que entender. A partir do momento da nossa conversão, o Espírito Santo faz morada em nós. O Espírito de Cristo habita em nós. O Espírito de Deus habita em nós. O Espírito que é totalmente santo habita em nós. Olha que privilégio, amados irmãos. Ele faz morada em mim e faz morada em você. Isso não é qualquer coisa, não. Isso não é qualquer coisa. E aí, em Mateus 11:29, né? Jesus vai dizer: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Amados, ser humilde é renunciar aos nossos próprios interesses pessoais. Você tem interesse pessoal, você tem, mas você tem que ter humildade de poder até renunciar àquilo que você quer. Ainda mais num contexto de igreja, como a gente vive. Tem que ser humilde para isso, para reconhecer isso e para até falar, renunciar esse direito que você acha que você tem, né? Até para isso. Filipenses 2, olha o exemplo, irmão. Olha o exemplo de Cristo. Paulo falando aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5-8, olha o exemplo maior, né? Olha o exemplo maior. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, e vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O próprio Deus, amados, na pessoa do Filho, ele se deu, ele se humilhou. Não tiraram, ele deu a vida dele, por mim e por você.
Ele se humilhou. Quando diz que ele se esvaziou. Não se esvaziou dos seus atributos. Ele sempre foi Deus. Mas aqui o texto diz que ele não apegou-se a ser igual a Deus. Porque ele é co-igual com Deus. Ele também é Deus. Mas ele não se apegou a isso. Ele se humilhou. Sabe para quê? Para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Ele nos resgatou, irmão. Tá? E como eu digo, não foi pouca coisa, não. E aí eu fico pensando em obediência, né? Por muitas vezes nos falta humildade. E nos achamos de alguma coisa, a gente acha que a gente é alguma coisa, né? Então, nos falta ser humilde um pouquinho. Eu acho que eu sei mais que você. Eu sei mais que o Feijão. Eu sei mais que o irmão Gesso. Eu sei mais que o outro irmão. Não, nos falta humildade para reconhecer, irmão, que sem Cristo a gente não é nada. Sem Cristo a gente não é nada. E aqui, como está falando em obediência, essa semana, um dia desses a gente estava falando sobre obedecer. Acho que foi na liderança. E a gente citou sobre usar. Usar, irmãos, foi aquele que quando foram levar a arca, acho que é 2 Samuel, se não me engano o texto, que quando foram levar a arca, né, num carro de boi, só que o boi estava nas pedras e a arca estava balançando. Usar, né, que ele era o Tita da tribo lá, ele não podia, irmão. Os Eteus, acho que é Eteus que chamam os Titas, alguma coisa assim, o nome eu não lembro direito, mas não podia sequer colocar e nem olhar para a arca. Só que estava lá balançando a arca. Usar na maior, aí tropeçou o carro, a arca ia cair. Usar fez o quê? Segurou a arca. Tadinho do Usar. Arrastou para cima. Morreu, irmão. Usar morreu, irmão. Porque ele não era para colocar a mão em algo sagrado que era a arca da aliança. Não podia colocar a mão. Ele colocou a mão e morreu. A intenção dele não era boa? Como diz, intenção boa, o inferno está cheio, não é? A intenção, mas qual que era a ordem? Qual que era a ordem de Deus? Ele não podia tocar na arca. Ele tinha que obedecer. Sproul, nos seus comentários, vai falar que Uzá achou que a terra, que a lama era mais pura que a mão dele. E não era. Ele foi fulminado, Deus o matou, irmão. Porque ele tocou, ele estava na maior boa intenção. Mas ele foi fulminado. Uzá foi fulminado pelo próprio Deus. Porque ele encostou na arca que ia cair no chão. O Sproul até disse que, como eu disse, que ele achou que a mão dele era mais pura que a terra. Mas não era. Sabe por quê, irmão? Porque quando Deus dá ordem para a terra obedece. A terra obedece quando Deus dá ordem. O ser humano, geralmente, quando Deus dá ordem, ele não obedece. A terra era muito mais pura que as mãos de Uzá. Por isso ele foi morto. E a obediência, Deus prefere mais sacrifício ou obediência? Obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Ele teve a maior das intenções. Ele estava, intenção boa, mas não era para obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, amados, continuando aqui, ele pediu primeiro para a gente ser humildes, né? Depois ele pede para a gente ser manso e dócil. Vê se vocês conseguem aí, seus crentes. Vê se dá para ter mansidão. Vê se vocês conseguem. A mansidão, irmão, é uma dádiva do Espírito Santo, é um presente de Deus que Ele nos concede. Faz parte do fruto do Espírito. Faz parte do fruto do Espírito. Ser manso. Mansidão não é um sinal de fraqueza. Uma pessoa pode ter um temperamento até forte, mas o falar dele vai ser suave, vai ser manso. Amados, a gente tem que entender, nós num contexto de igreja, que a gente não pode falar qualquer coisa na igreja. A gente não pode falar qualquer coisa na igreja. A gente pode agir na igreja da forma que a gente acha que a gente pode agir. Não, irmãos, não podemos. As palavras que nós vamos falar na igreja têm que ser medidas, sim. Nós temos que saber quando nós vamos falar com o nosso irmão. Tem que ser medida. A gente não pode falar de qualquer jeito, irmãos. Nós somos um povo separado por Deus aqui. Nós somos, como eu disse aqui, a família de Deus. Não podemos falar de qualquer jeito. Mas eu sou assim mesmo. Sinto muito. Eu sou assim mesmo, eu falo. Mas não é assim, a gente tem que vigiar, irmão, nas nossas palavras. Eu não estou falando que é fácil, irmão. Eu estou falando que a gente deve vigiar. A gente deve medir as nossas palavras quando a gente for falar com o irmão. Quando a gente for colocar não só com o irmão, até com uma pessoa na rua. Afinal, como eu já falei aqui no começo, a gente tem que dar testemunho que a nossa vida é uma vida nova, né? Então não dá para falar do jeito que a gente quer. O Hernandes de Anópolis diz que uma pessoa mansa não reivindica os seus direitos. Antes, sofre o prejuízo. Porque muitas vezes no nosso contexto de igreja, a gente está com a verdade e a gente quer levar essa, né? A gente acha que a gente está no nosso direito e quer levar aquilo lá e quer passar por cima do irmão. E não, amados. Para a gente realmente
sermos um no Senhor, no amor de Jesus, a gente tem que ser humilde, a gente tem que ser manso, a gente tem que ser dócil, e a gente tem que suportar uns aos outros. Aqui, falando de mansidão, né? Muitas vezes você, tá certo, irmão, beleza, a gente continua seu irmão, vamos continuar. 1 Coríntios 6,7 diz assim, amados, a gente já estudou aqui na EBD também, o fato de haver litígios, de haver conflito entre vocês, já significa uma completa derrota. Só de ter litígio no meio de vocês, de ter conflito, significa uma completa derrota. Por que não preferem vocês sofrerem a injustiça? Por que não preferem vocês sofrer o prejuízo? Eu não quero sofrer prejuízo, eu não quero sofrer injustiça, eu quero tocar a razão, não é? No contexto que Paulo está falando aqui aos Coríntios, os coríntios estavam brigando, irmãos. Eles estavam brigando para todo mundo ver. Eles estavam brigando nas praças. E aí Paulo vai falar, será que não tem ninguém? Por que vocês não procuraram o irmão Gerson antes de vocês brigar lá na praça? Por que vocês não procuraram o pastor? De repente, eles poderiam te aconselhar, para vocês não estar lá fora discutindo, para todo ímpio ver que está brigando. Então, tem sábios aqui dentro, né? Para a gente ficar hoje no contexto, a gente não vai brigar na praça, mas a gente pode brigar na rede social, né? Das indiretinhas dos crentes, aleluia, os crentes dando indireta. Não, irmãos, sofre o prejuízo, irmãos, né? Sofre essa ofensa, em amor de Cristo. Não dá para a gente dar mau testemunho na rua ou então em rede social. Uma pessoa mansa é aquela que controla o seu temperamento, a sua língua. Uma pessoa mansa é aquela que controla o seu temperamento, o seu falar, a sua língua. O irmão Eduardo expôs todos os capítulos de Tiago aqui nas quarta-feiras, não foi, meu irmão? E ele falou também sobre esse texto, né? Tiago 3, de 8 a 11, diz assim, a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mar incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com a língua amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Não, não pode. Eu estou aqui abençoando, daqui a pouco eu estou amaldiçoando. Uma coisa ou outra, não tem como. Da mesma fonte não pode sair água diferente. É uma água só que sai, amados. Então, por isso que eu estou falando que nós devemos vigiar. Por isso que é importante o nosso falar. Por isso que é importante o tratar com os irmãos, né? Como é importante, irmão, nós tratarmos realmente para que nós possamos, que essa unidade seja estabelecida na igreja, né? E aí, o que é interessante, amados irmãos, é que ele vai falar que a gente ser paciente e ser longânimos, né? Ser manso, que longanimidade é um estado de espírito. O irmão está tão cheio do espírito, está tão cheio de Deus, ele está tão no óleo, como diz os pentecostais, está tão cheio do óleo que não pode falar com ele do jeito que foi. Amém, irmãos. Glória a Deus é bom, irmão. Deus é bom. Ele está tão cheio de unção, ele está tão cheio de Deus que ele fala, amém. Ele não vai revidar nenhuma provocação, nenhuma fala mais agressiva. Ele está tão cheio de Deus, irmão, que ele fala, louvado Deus te abençoe, irmão. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Ser longânimo significa que o crente confiou a sua causa a Deus e pode esperar por sua intervenção. Coloque essa causa diante de Deus, meu irmão. Você acha que ele não está te ouvindo? Você acha que ele não vai resolver a tua causa? Senhor, tu conheces, Senhor, a minha vontade, meu Pai, só o Senhor sabe. Ah, Senhor, aquele irmão, só Jesus na causa. Então, coloca diante de Deus, irmão. Coloque diante de Deus, que com certeza Ele vai fazer algo. Salmo 41 diz assim, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amados, fale para Ele, amados. Fale para Ele vai te ouvir, Ele vai dar a solução. Mas Ele vai dar a solução, não sou eu nem você. É Ele que vai dar. Então a gente tem que esperar nele, né? Sempre esperar nele. Tiago 1,19 diz assim, meus irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar. Se sossega, irmão, não vamos irar, ficar com raiva muitas vezes, porque a raiva nos cega. A raiva não deixa cego, irmão. E a gente vai ficar irado, né? E a gente vai falar coisa que não deve. E aí, continuando aqui, irmãos, que ele diz nos textos, suportando uns aos outros com amor. Suportar, irmão, é um exercício bilateral. Eu suporto o Juninho tem que me suportar. É assim, um suporta o outro. Sabe por quê? Porque Deus nos suporta, irmão. Deus nos suporta. Porque a gente não é fácil não, crente. Vou te falar uma coisa. A gente dá muito trabalho. Já sempre falo, vai morar no céu, mas dá um trabalho, irmão. Não é fácil não.
Então, o Senhor Deus, Ele nos suporta, irmãos. Esse dia eu estava falando na IBD aqui, imagine se Deus, né, nos tratasse como nós o tratamos. Imagine se Deus, amados irmãos, tratasse do mesmo jeito que eu trato Ele, que eu trato as coisas do reino, e tudo relacionado a Ele. Já vim no culto hoje domingo, beleza. Domingo que vem eu não vou quarta-feira, não, já vim domingo, para que eu vou na quarta de novo, né? Aí é demais, 2 domingos direto. Já pensou se a gente, irmãos, teve programação na quarta, teve no sábado, ter domingo. Não, já vim quarta e sábado. Domingo? Não, vou descansar, não vou não. Você imagina se Cristo falasse assim, se Deus falasse assim, assim tá bom. Então, eu já dei misericórdia para você ontem, né? Precisa de hoje não. Já dei livramento, não precisa hoje não. Já pensou, irmão, o que seria de nós? Já pensou se Deus nos tratasse como nós o tratamos? Pare somente para imaginar isso. Se Ele nos tratasse assim como a gente trata as coisas dEle. Mas louvado seja Deus, porque Ele é totalmente outro, totalmente diferente de nós. E o salmista diz que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu andando, bondade e misericórdia, eu vou para lá, bondade e misericórdia, bondade, minha sombra, irmão. Bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Porque Ele é Deus, irmãos, tá? Então, pense bem. Você gostaria de ser tratado como você trata Deus? E Deus é bom, irmão. Deus é poderoso. Se você acordou hoje, foi porque Deus permitiu. Se você está aqui, é porque Deus permitiu. Se você está respirando, é porque Deus permite. É Deus que permite isso, irmão. Se você almoçou hoje, você tomou café da manhã, se você vai jantar, é porque Deus te dá provisão. É por isso, amado. Não é porque a gente merece, porque Ele é bom. Porque Ele é bom. E é por isso que nós temos isso, irmão. Então, pense bem nisso antes da gente tratar as coisas de Deus. Muitas vezes, de qualquer forma, muitas vezes, preferindo outras coisas e não estar com Deus, na casa de Deus, falando de Deus, em comunhão com os irmãos. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por tudo isso, irmão. 1 Coríntios 10, 12 diz assim, o primeiro aqui, suportando uns aos outros com amor, né? As fraquezas dos irmãos, né, irmão? A gente tem que suportar. Eu já falei aqui uma outra vez, dar suporte, irmão. Não é também suportar de tolerar, mas é de dar suporte. O irmão Eduardo precisa de mim. Olha aqui o suporte, irmão. Eu estou com você. Eu estou contigo. E a gente, vamos vencer junto. É isso aí, irmão. Não é suportar o feijão, só Jesus na causa. Mas suportar é aquele irmão que é mais fraco, aquele irmão que caiu, aquele irmão que tropeçou, de darmos suporte para ele, irmão. Tá? Suporte para ele. 1 Coríntios 10, 12 diz assim, aquele que julga que está firme, cuidado para que não caia, porque um dia pode ser você, um dia pode ser eu, né? Um dia pode ser eu que tropece, sei lá, por uma coisa da vida e caia. Então, se tem algum irmão caído, seja suporte para ele, seja de amparo para ele. Não vai chutar, o irmão já está caído, irmão. Tu vai chutar mais ainda. Levanta ele, irmão, em nome de Cristo. Para isso que o suportar aqui, que o apóstolo Paulo está falando nos Efésios, é isso, suportar, amparar, dar suporte, né? Dar suporte para aquele que está caído, porque um dia pode ser eu, irmão, a gente não sabe o dia da manhã, um dia pode ser eu. E continua no versículo 3, que é o tema da campanha, façam todo esforço para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Irmão, se fosse fácil, o apóstolo Paulo não pedia esforço, não. Você vê como a unidade não é fácil? Porque o apóstolo Paulo está pedindo aqui, se esforce, irmão. Gastem toda a energia para preservar a unidade do Espírito. A unidade não foi eu nem você que produziu. A unidade é do Espírito. O Espírito Santo já nos deu essa unidade. Unidade foi o próprio Espírito que produziu. O que cabe a nós agora? Conservar a unidade. Olha o texto está falando, irmão. Conservar, preservar essa unidade. E como a gente pode fazer isso, irmãos? Sendo harmoniosos um com o outro. Como eu disse aqui, a gente só vai conseguir conservar sendo humilde, sendo dóceis, sendo manso, entendeu? Por isso que é preciso, o apóstolo Paulo pede, mas ele te dá a receita exata do que é preciso fazer para conservar essa unidade. A unidade pelo vínculo da paz. Irmão, se depender de mim, se depender de você, tem que haver paz. Tem que haver paz, amados, no nosso meio. A Meirinha falou aqui logo no começo sobre isso. Tem que ter paz no nosso meio. Amém, irmãos? O Paulo coloca nos nossos ombros isso aí. É com vocês agora. Como eu disse, a partir do versículo do 4 até o 6, é a vida prática do crente. Paulo está falando aqui o jeito que a gente deve andar. Então, a nossa vida prática, né?
É uma igreja unida, uma igreja totalmente unida, irmão, uma igreja poderosa. Irmão, ninguém segura. Uma igreja no mesmo intuito, com o mesmo propósito, ninguém segura, irmão. Ninguém segura. Porque muitas vezes a gente se empenhou tanto, mas não foi, porque não houve unidade. Muitas vezes tem gente, infelizmente, que até torce o contrário para que não dê certo. Eu já falei que isso é maldito. Isso. Torcer para não dar certo é do Satanás, irmão, não é de nós, não. A gente tem que torcer para que dê certo. Tem que torcer para que dê certo, não para que algo não dê certo. Entendeu, irmãos? E falando sobre unidade, a própria Trindade é um exemplo de unidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um Deus que é trino, mas que é um, mas que é trino. Né? Na economia da Trindade, todos se entendem, são coiguais, coeternos. Entendeu? O exemplo de unidade é a própria Trindade, irmãos. A Trindade nos mostra essa unidade. O que a igreja deve ser? Então, a gente deve lutar, conservar essa unidade, que é do próprio Espírito. E para que não tenha divisão no nosso meio, que 1 Coríntios vai dizer assim, 1 Coríntios 1, de 11 a 13, diz assim: meus irmãos, fui informado por alguns da casa, não foi fofoca não, irmãos, foi informado, não foi fofoca isso aqui lá para os corintianos, ó, meus irmãos, fui informado por algum da casa de Cloé, que há divisão entre vocês. Com isso eu quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? O que nós temos que tomar cuidado, amado, para não ter divisões no nosso meio, para a gente não fazer as nossas igrejinhas, né? Claro que nós temos grupos, departamentos, nós temos afinidade, irmão. Isso não tem como ser. Quem está no departamento sempre vai ter afinidade mais. Né? Os jovens têm mais afinidade com os jovens, as senhoras, tem, mas nós somos uma igreja única, que é dividida em departamentos. Mas a gente não pode fazer igrejinha aqui, né? Fazer motim, isso não pode. A gente aqui é um corpo, só separado por esses departamentos, mas com um único intuito: glorificar o nome de Cristo. É para isso que nós somos chamados, irmãos. Amém? E a gente deve lembrar também, irmãos, que unidade que eu estou falando é diferente de uniformidade. Unidade é a gente estarmos unidos, apesar de sermos diferentes. Apesar da gente ser diferente, a gente está unido. Louvado seja Deus por isso. Apesar do meu jeitinho, do seu jeitinho, nós estamos unidos. Que unidade é diferente de uniformidade. Uniformidade é tudo igualzinho. Uniformidade é o mesmo padrão. Sabe aquela linha de produção? Tudo igualzinho. Você imagina uma igreja só de irmão Mauro? Misericórdia, só Jesus salva. Não dá, irmão. Não dá. Só de irmão Mauro não ia dar certo. Então tem o irmão Mauro, tem o irmão Gerson, tem o irmão Ju. Tem tudo tão diferente um do outro. Tão diferente, mas ao mesmo tempo com um único propósito: glorificar e exaltar o nome de Deus. Esse é o nosso propósito. Amém, irmãos? E só assim, como eu já disse, Paulo, né? Paulo manda nos esforçar. Porque é preciso esforço, é preciso dedicação para sermos um no amor de Jesus. É preciso humildade, é preciso mansidão, é preciso ser dócil, é preciso suportar, amparar um ao outro. Amém, irmãos? E para terminar, só vou contar uma historinha para os irmãos. Irmãos, falaram que, certa vez, na Igreja Batista do Carpinteiro, foi convocada uma assembleia, irmãos. Foi convocada uma assembleia na Igreja Batista do Carpinteiro. O irmão Martelo, irmão, queria assumir a presidência, né? A presidência da assembleia. O irmão Martelo. Mas os outros irmãos ferramenta disseram assim: irmão Martelo não. Não, irmão Martelo não. Irmão Martelo não pode, ele tem que renunciar. O irmão Martelo fala assim: tudo bem, eu renuncio. Mas o irmão Parafuso também não pode. Porque, na verdade, por que, né, não queriam deixar o irmão Martelo na presidência da Assembleia? Dizia que o irmão Martelo fazia muito barulho, vivia dando golpe, irmão, dando golpe o Martelo. O irmão Martelo fala assim: não, eu não posso, beleza. Mas o irmão Parafuso também não pode. Mas por que, irmão Martelo, Parafuso não pode? Porque o irmão Parafuso vive dando volta para fazer uma coisa. Vive dando volta, então ele não pode, irmão. Aí o irmão Parafuso falou assim: tudo bem, eu não posso, mas a irmã Lixa também não pode, não. Mas por que, irmão, que a irmã Lixa não pode? A irmã Lixa é muito grossa. A irmã Lixa é muito áspera, ela é muito rústica. Ela é muito rústica com os irmãos. Ela não pode, não. A irmã Lixa falou: tudo bem, eu não posso, mas o irmão Metro também não pode, não. Mas por que o irmão Metro não pode, irmã Lixa? O irmão Metro vive medindo as pessoas, irmão. O irmão Metro acha que tem a medida exata.
ele se acha que tem a medida certa, então ele não pode não. O irmão Metro não pode não. Nesse momento, irmão, entrou o mestre carpinteiro, juntou todo o material e juntou os irmãos ferramentas e começou o seu trabalho. Ele usou justamente o irmão martelo, o irmão parafuso, a irmã lixa e o irmão metro. Pegou um pedaço de madeira, né? Um pedaço de madeira, e junto com aqueles irmãos começou a trabalhar naquele pedaço de madeira. O pedaço de madeira se tornou um lindo móvel, um lindo trabalho. Um lindo trabalho, né? Quando o mestre carpinteiro saiu, só se adiantou um pouquinho, os irmãos começaram de novo, toda a discussão. Começaram a discussão. Aí foi então que o diácono Serrote se levantou. O diácono Serrote se levantou e pediu a palavra. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. Irmãos ferramentas, ficou demonstrado que o mestre carpinteiro não trabalha com os nossos defeitos. Ele trabalha com nossas qualidades. Assim eu proponho pararmos com essa discussão e nos concentrarmos em tarefas construtivas. Alguém apoia? Eu apoio. Aí apoiou. A proposta foi aceita, irmãos, por unanimidade. E todos se sentiram, então, uma grande equipe, capaz de fazer lindos trabalhos, se unidas em um mesmo propósito e nas mãos de um excelente carpinteiro. Amém, irmãos? Tem irmão lixo aqui? Tem irmão martelo? Tem irmão parafuso aqui, irmãos? Tem irmão metro? Mas Deus usa, irmão. E Deus usa. E Deus nos usa como Jesus, como mestre carpinteiro, como excelente carpinteiro, como santo carpinteiro nos usa e faz lindos trabalhos. E faz lindo porque nós estamos nas mãos dele. Amém, irmãos? Eu sou irmão lixa, porque às vezes eu sou meio rústico, meio grosso. Então eu me comeu. Aí cada um se compara, irmão martelo faz muito barulho, irmão parafuso fica rodeando aí, não faz para fazer alguma coisa. Mas louvado seja Deus, irmãos, porque Ele não usa os nossos defeitos, Ele usa as nossas qualidades. E isso para quê, irmão? Para que lindos trabalhos sejam feitos, para que o nome dele seja glorificado. Cada vez que cada trabalho lindo que a gente faz, irmão, o nome dele é exaltado, é glorificado. E ele nos usa, amado. Pode ter certeza disso. Apesar de nós, ele nos usa. Tudo isso para a glória do nome dele. Amém, irmãos? Glórias a Jesus.